O tópico da aula de hoje, nós vamos estar falando sobre argamassas, né? Na verdade, se a gente olhar a estrutura do curso, nós apresentamos conceitos gerais no começo, apresentamos questões ligadas aos ingredientes, aos cimentos reativos, aos agregados, questões gerais ligadas às propriedades no estado fresco, né? Falamos os conceitos de IPS, MPT. E hoje nós começamos a falar de uma das classes de utilização dos materiais cimentícios, que são as argamassas, né? As quais nós já apresentamos para vocês a faixa granulométrica onde ela se insere, mas agora a gente vai apresentar o uso de materiais produzidos com essa extensão granulométrica como produto fim, de fato, na construção civil. Bom, o objetivo então é apresentar o uso da fase argamassa como uma classe de materiais de construção por si, né? Ou seja, pegar toda a extensão granulométrica do concreto, tirar os graúdos fora, gerar uma fração granulométrica que vai de 4,8 milímetros até os fininhos. Essa classe, essa fase de materiais tem uso em si. Discutir o conceito de que argamassas, sobre essa lógica de utilização, sempre vão estar aderidas em alguma superfície, não são materiais que nós vamos moldar um componente por si só, sempre vão ter que ter junto com elas a propriedade de aderência. Introduzir para vocês o conceito de sistema de argamassa. Uma argamassa, diferente de um concreto, que você pode fazer um elemento autoportante por si, ela sempre vai estar trabalhando em um sistema. Então o desempenho dela sempre vai depender dos outros componentes do sistema. E trabalhar com vocês algumas novidades na área de caracterização. Argamassas são muito antigas, suas normas e metodologias de avaliação, de alguma maneira, são usando técnicas convencionais, mas tem surgido novidades nessa área, a gente vai estar apresentando para vocês. Bom, a pergunta de entrada então para vocês, e aí resgatar do conceito do que são argamassas de tudo que vocês viram até agora, por exemplo. O que é uma argamassa pelas definições que nós vimos até agora do ponto de vista granulométrico? Vamos ver se algum de vocês lembra. Lembra o que é uma argamassa? Quando a gente fez aquele diagrama no concreto, você tem a pasta, tem a argamassa e tem o concreto. Qual era a definição da argamassa? Inclui areia, hein? Então, na verdade, a argamassa é constituída, né? Pela pasta e pelos agregados menores. É uma das fases do concreto. Só que ela não necessariamente é só isso. Essa fase do concreto composta por agregados miúdos, que são os menores que 4,8 milímetros para baixo até a pasta, pode ter uso por si, né? E alguns exemplos deste uso são como material de revestimento de superfícies, materiais de assentamento, onde você vai unir blocos, elementos, se precisa de uma cola cimentícia, você faz com argamassa, né? Colagem de revestimentos cerâmicos, aí é a cola mesmo, né? Não tem nem função estrutural, só tem função colante. E as pessoas, de maneira geral, ignoram que no Brasil, sobretudo, o consumo de cimento utilizado na produção de argamassas é equivalente ao utilizado na produção de concreto. Então, apesar de haver uma ênfase muito grande no concreto como elemento estrutural, do ponto de vista de negócio, é do mesmo tamanho. E ainda com uma notícia melhor para quem produz esses materiais. O valor agregado nas argamassas é mais alto do que no concreto, né? Então é um negócio bastante lucrativo. O problema é que no mercado brasileiro a maior parte das argamassas ainda não é industrializada, é feita nas obrinhas, por si só, né? Nas obras, não é massa industrializada, o que é uma tendência de mudar. Tem crescido muito o esforço de industrializar esse setor. Chegar na obra, ou achar um saco misturado de uma argamassa, que você só põe água e utiliza,
ou ela já chega misturada na obra, como o concreto chega misturado, no mesmo caminhão betoneira. Então hoje as concreteiras estão também fabricando argamassa e entregam ela pronta na obra. Então existe uma tendência desse mercado se tornar cada vez mais industrializado. Bom, então a definição para a construção civil da argamassa são materiais que têm propriedades de aderência e endurecimento, compostos de uma mistura homogênea de um ou mais tipos de aglomerantes, agregado miúdo. Então, a dica para argamassa, como uso em si, para não ser argamassa do concreto, é aderência e agregado miúdo. Ah, professor, no concreto a argamassa também tem a função de aderência? Tem. Que fração do concreto que a argamassa une? Ela está colando quem a argamassa no concreto? Os graúdos. Então a argamassa sempre tem a função de aderência mesmo dentro do concreto. Existem muitas técnicas, né? O uso de argamassa é milenar como material de revestimento, né? Então você tem argamassas com muitas formulações, inclusive o conceito de material de revestimento, não necessariamente feito com cimento Portland, é milenar. Então mesmo as antigas pirâmides tinham algum tipo de recobrimento, que hoje parece que é só as pedras, porque se desgastou com o tempo. Mas assim, a Coliseu, todas essas coisas antigas tinham um revestimento. E são várias técnicas de aplicação. Eu posso pegar essa argamassa numa colher e jogar na parede. Esperar ela dar uma endurecidinha e é o clássico aqui, né? O pedreiro aqui ele já está pegando a sua desempenadeira e tornando a superfície da parede lisa. Isso é uma argamassa de revestimento aplicada manualmente. Nós vamos ver, entre ela sair da colher do pedreiro e deixar essa parede lisa, tem várias etapas. A técnica de aplicação, joga toda na parede, espera um pouquinho, deixa essa parede meio lisa, espera mais um pouquinho, dá um acabamento e deixa ela bacana. Ou eu posso fazer como os países mais industrializados, onde essa trabalho braçal é substituído por bombas que jogam material direto na superfície. Isso é uma argamassa sendo projetada contra a superfície. Ou eu posso trabalhar, em vez de ser uma única camada, eu posso aplicar em várias camadas o material. E a primeira camada é ter função que a gente chama de ponte de aderência. Entre o bloco aqui de concreto e a camada grossa de argamassa que vem depois, eu estou aplicando com uma bomba, mas poderia ser manual, uma camada que é intermediária. Essa camada basicamente vai aderir no bloco com muita facilidade e vai ficar muito mais fácil para essa camada grossa que vem depois aderir. É o que a gente chama de uma ponte de aderência. No Brasil isso é batizada de chapisco. Argamassas também podem servir para assentamento. Quando você coloca um bloco no outro, não é só que ela está colando o bloco, ela suporta o peso da camada anterior para definir todo o dimensional dessa parede. Então se você vai subindo essa parede muito rapidamente e essa argamassa não suportasse peso, o peso da própria parede esmagaria ela, né? Então ela não pode ser esmagada. Nesse caso aqui, além de colar, como esses caras aqui, ela tem que ser espalhada com perfeição sobre a superfície e você vai colocar cerâmicas e ela vai ter que endurecer debaixo da cerâmica. São as argamassas colantes que assentam o azulejo. E assim vão tendo usos, são usos cada vez mais criativos para a argamassa, né? Então sempre unindo a parede, unindo blocos, unindo materiais para criar sistemas consolidados. Então essa é uma representação esquemática de classes principais de argamassas, né? Aqui é um exemplo de uma camada grossa aplicada sobre toda a superfície. É um revestimento que pode ser externo ou interno à edificação. É óbvio que muda quando é do externo para o interno, o ambiente que esse material vai trabalhar. No externo ele vai ter sol, vento, chuva. No interno ele não vai ter isso. O ambiente não molha tanto, não pega tanto sol. A movimentação é menor. No interno é diferente do externo. Ela pode então assentar tijolos, aqui exemplo de blocos cerâmicos, né? Ela pode ser aderida tanto nos blocos como direto no concreto. Então isso aqui é uma parede esquema, né?
Aqui seria um pilar de concreto, onde a argamassa pode ser colocada direto sobre ele ou ela pode ser colocada sobre um bloco de concreto ou sobre um bloco cerâmico. Ela pode ser colocada sobre todos eles numa camada mais fina e vir um revestimento cerâmico e aderir. Um porcelanato, pode ser uma pedra, pode ser um azulejo, né? E aqui ela seria a função de uma argamassa colante. Ela também pode estar no piso, né? O contrapiso que vocês fazem de regularização, que não tem função estrutural, é só de nivelamento, ela pode nivelar a parede, pode nivelar a superfície, como pode nivelar o piso. Pode ser o que a gente chama de contrapiso farofa, que é uma massa igual a uma farofa mesmo que você soca, ou um contrapiso autonivelante, que é extremamente fluido, você joga a lata aqui de material, ele escoa e deixa a superfície já nivelada, lisinha. Então é uma área muito diversificada de consistências e formas de trabalhar, até mais do que o concreto. Então, só para exemplificar os usos na construção, revestimentos de pisos, argamassa de contrapiso, argamassa de alta resistência para piso, pisos industriais, onde você tem alto tráfego, etc., tem que ser argamassas que tem essa função de aderência e resistência mecânica elevada tanto quanto um concreto. Aí começa o problema da nomenclatura. Quando se estende até 4,8 milímetros a granometria, nós chamamos de argamassa. Mas ela pode ter a resistência tão elevada do concreto. Então tem gente que chama essas argamassas de alta resistência de argamassas estruturais. E aí fala, pô, mas eu não poderia chamá-lo de microconcreto? Poderia, mas não chama. Só chama de microconcreto se tiver grãos acima de 4,8 milímetros. Só para a gente entender que esse nome argamassa concreto, ele existe só para organizar o mercado, porque do ponto de vista de material, com essa extensão granométrica eu posso fazer um pilar e fazer uma viga. Aí eu não vou chamar de concreto, vou chamar de argamassa estrutural. Mas isso é nonsense. Vamos conversar uma língua padrão, vamos criar um vocabulário para a gente saber o que está falando. O material não sabe disso. Então eu posso ter uso de argamassa de alta resistência. Posso servir para revesticolar cerâmicas, né? O rejunte também é um tipo de argamassa. Recuperação de estruturas, né? O pilar está trincado, levei a ponte, levou uma trombada, você vem com uma argamassa e recobre a superfície para reforçar ou proteger contra a corrosão, né? Se vocês olharem aqui, até alguns dias atrás, tinha uma barrinha de aço aparecendo ali na estrutura de concreto. Agora ela está coberta, o cara foi lá e fechou com uma argamassa para aumentar a proteção da armadura contra a corrosão, né? Então ela pode ser um material de superfície que protege contra algum ambiente, né? Ela pode ser utilizada em assentamento, vocês vão ver muito sobre ela nas discussões de alvenaria estrutural, sobretudo pode ser vedação, pode ser pilar, com pilar e viga, vem a minha parede, a parede não é estrutural, chama alvenaria de vedação. Mas quando a próprios tijolos suportam peso e não tem pilar e viga, chama alvenaria estrutural. E ali a argamassa é parte do sistema, né? Quem garante a parede em pé são os tijolos empilhados e colados por uma argamassa de assentamento. Essa argamassa tem que ajudar a suportar todos os esforços da parede. Ela tem uma função estrutural aí também. Revestimentos, né? E revestimentos, dependendo da técnica construtiva, pode ter várias camadas, nós vamos ver já, chapisco, essa ponte de aderência, emboço e reboco são as camadas que você pode ter do material sobre o chapisco ou não. Eu posso ter argamassas que não precisa de camadas, ela é a única camada, vem e resolveu a superfície. E posso ter argamassas que já vem com cor, para nem ter que pintar a sua casa depois. E posso ter ainda aquelas camadas decorativas, que é a textura, né? Grafiato, todos esses edifícios que tem aquela cara de texturizada, é uma argamassa que vem sobre a superfície com funções estéticas. Então, é infinito o mundo das argamassas como uso, né? Maior até do concreto, porque ela não tem só função estrutural. Agora, do ponto de vista de formulação, o que nos une ao concreto é a mesma definição. São suspensões multifásicas, heterogêneas, reativas. Granulares, ou seja, vou ter um agregado, vou ter um material reativo, vou misturar com água, vou fazer uma suspensão com a trabalhabilidade adequada ao uso. E o uso de uma argamassa vai depender do que você quer.
Se você quer uma argamassa de alto nivelante, ela vai para o piso. Se você quer uma argamassa que fica na parede, ela não pode escorrer. Você vai jogar na parede e ela tem que ficar. Ela não pode escoar. Então ela tem que ser reologicamente adequada para o uso. E eu tenho agregados miúdos. Então, voltando à definição granular, é a mesma do concreto sem o graúdo. Miúdo, reativo, ultrafinos, finos e ultrafinos. Posso ter fillers, posso ter outros caras. Coloquei mais água, fiz argamassa. E assim como o concreto pode receber aditivos e fibras, a argamassa também pode receber aditivos e fibras para ter seu comportamento que você quiser. Microestruturalmente é o mesmo modelo do concreto. Isso aqui é uma outra figura daquilo que a gente já viu no concreto. É um reforço, quase que uma repetição que nós já falamos em estado fresco para vocês. É um conjunto de grãos grossos maiores que 100 micron, imersos numa pasta, que é composta de grãos menores que 100 microns e o líquido. Né? O que pode ser esse agregado? Qualquer coisa, como era no concreto. Nós vamos ver já. Eu ainda posso receber fibras, que vão me proteger sobretudo para os esforços de retração e vão mudar minha propriedade mecânica na fratura, aumentando a energia de fratura. Mas, diferente do concreto, argamassas podem receber muito mais ar. Tem só uma classe de concretos que recebe tanto ar quanto argamassa, são concretos leves. São concretos que têm 20%, 30% do seu volume com essas bolinhas de ar incorporado. Ele geralmente não tem função estrutural. É um preenchimento de espaço, ele quer isolamento térmico, etc. A argamassa, de maneira geral, tem de 20%, sobretudo as de revestimento, no mínimo 20% do seu volume com bolhas de ar. Por quê? Quando o cara compra 1 kg de argamassa, ele quer fazer um X metro quadrado de parede. Quanto maior o volume de ar que ele tiver, maior o rendimento desse material. Eu converto a mesma massa em maior volume, que eu agora estou inflando com ar, e aplico mais. E as funções da argamassa, diferente do concreto, não são estruturais, tirando os contrapisos. São funções de revestimento, e o ar pode ter, dependendo do teu sistema, contribuições do ponto de vista de isolamento térmico e de redução de modo de elasticidade, que nós vamos ver em breve. Então, diferente do concreto, que o que você quer sempre é alto módulo para a estrutura não se movimentar, argamassas você quer sempre baixo modo de elasticidade, para que a argamassa no final do dia vai ser a pele do sistema. Então, se o sistema se movimenta e ela tem baixo módulo, ela consegue se deformar sem aumentar muito seu estado de tensão interno. Se não aumenta o estado de tensão, ela não fissura. Argamassas de alto módulo, quando o prédio movimenta, tendem a fissurar. Então, a gente vai repetir isso em breve, mas isso faz com que a contribuição das bolhas de ar numa argamassa, sobretudo a de revestimento, seja bastante utilizada em teores muito maiores do que o concreto. Bom, pensando nas diversidades reológicas, vai do cara seco como uma farofa ao cara extremamente fluido, que vai te criar aí uma suspensão, quase que uma piscina, para você moldar o piso. Isso aqui é um contrapiso autonivelante. Ó. Ele está vindo aqui, ele protegeu a lateral, senão esse material vai escapar, né? Definiu na altura que ele quer e enche com a mangueira. Só dá uma espalhadinha com o rastelo, ele vai ficar nivelado perfeitamente horizontal. Né? É diferente daquele problema de cara que vem aqui, joga essa farofa e tem que nivelar na raça e compactar batendo na raça. Então essa é uma técnica muito mais produtiva. Mas a maior parte dos revestimentos de argamassa, ou até dos de assentamento, não estão nem nessa consistência, estão nessa aqui. Como é que funciona para dar caimento do piso autonivelante? Vem depois disso? Geralmente você dança um pouco no caimento, ele é para pisos mais horizontais. Mas se você tiver que fazer o caimento, você tem que induzi-lo, né? Você vai induzindo. Você pode deixar levemente desalinhado e trabalhar com a tensão de superfície do material e deixar ele um pouquinho inclinado. Ou você aplica uma camada horizontais, aí vem com a última camada e deixa ela endurecendo e vai fazendo. Mas não é a melhor técnica para grandes caimentos. Tem que ser fabricado. Se ele é um autonivelante perfeito, ele vai querer ficar horizontal. Se ele é um autonivelante mal feito, ele vai ficar inclinado.
E aí, dependendo de onde você lançar, ele vai inclinar para um lado, né? Então, essa técnica aqui de aplicação tem que ser muito casada com o que você espera, mas ele foi desenhado para ficar horizontal. Então, o que o cara pode fazer para dar caimento, fazê-lo como contrapiso básico e vir com uma outra camada por cima só para garantir o caimento. Tá bom? Mas a maior parte das argamassas tem essa cara de creme, cujo comportamento de um creme, na verdade, ele chama viscoplástico. Por que ele chama viscoplástico? Ele tem que escoar que nem um fluido, só que quando ele bater sobre uma superfície, ele tem que bater e ficar. Plasticidade é a capacidade de se deformar e manter o aspecto depois, né? Então ele tem que escoar como um fluido no momento que bate, plá, e ficar sem escorregar. Se você depois vier com uma régua e desenhar... Opa! Desliguei um pouco, voltei. Eu que toquei a mão. Ele tem que manter o formato que você desenhar. Então, chegando na superfície, ele tem que parecer uma massinha de modelar, né, basicamente. Tanto para o assentamento como para o revestimento de piso, tetos e paredes. Então, essa é a consistência mais clássica das argamassas, né, viscoplástico. Esse é o mais moderno, é o que se desenvolve cada vez mais para os em pisos e contrapisos, que é uma fração da argamassa. Essa é uma técnica bastante convencional de piso. Bom, não é diferente dos concretos do ponto de vista de modelo de distribuição volumétrica das fases. A equação do IPS e do MPT continua válida igualzinha, né? Eu quero aumentar o meu MPT com o meu menor teor de pasta possível. Acabamos de ver na aula de agregados. Eu vou lá combinar a distribuição de tamanho e forma de agregados de forma a ter a menor porosidade. Se eu trabalhar com agregados mais esféricos, eu vou ter menor área específica. Para uma mesma distância que me garante a plasticidade, que eu preciso de mobilidade, eu posso ter menos pasta. Posso esse valor aqui ser maior. Isso aqui é 1 menos teor de pasta. Eu quero agora no meu sinos, além do cimento, colocar cal. Nós vamos ver daqui a pouco cal né? Cal hidratada. Cal vai aumentar a minha área específica. Eu vou ter menos distância. Para ter a mesma distância, eu vou usar mais água. Se eu usar mais água, é bom ou ruim em argamassa? Em argamassa não é tanto um problema do ponto de vista que reduz o módulo, mas pode ser um problema de que essa parede vai ficar permeável. Então, todo o raciocínio que a gente fazia em concreto é igualzinho aqui em argamassa. Então, a lógica que a gente vai aprender é o seguinte: tudo que a gente espera de desempenho no estado endurecido, inclusive é o que a gente vai ver na aula de dosagem, nasce no estado fresco. Só que o estado fresco tem como missão garantir a trabalhabilidade do material para a técnica de aplicação que você quer. Então é um jogo de quebra-cabeça, né? Se eu quero ele mais fluido, com certeza o IPS tem que ser grande e o MPT tem que ser grande. Se eu conseguir um MPT grande, precisando de muita pasta, a gente vai ver daqui 2 outras aulas, ele vai ter uma retração grande esse material, ele tende a fissurar na parede. Então, o jogo todo é aprender a brincar com esses ingredientes do estado fresco, imaginando o que acontece no estado endurecido, mas é a mesma lei geral. Como matérias-primas para argamassa, nós temos inúmeros, só não tem os graúdos, né? Há agregados vários, areia natural, areia britada, pó calcário, muito resíduo de construção e demolição. De maneira geral, os RCDs, para concreto, eles são muito questionados porque eles às vezes não têm a mesma resistência mecânica do grão original, né? Se eu quero um concreto de alta resistência, eu preciso de um agregado de alta resistência. Mas para argamassa, cujos usos nunca vai depender muito de alta resistência, tirando as estruturais, que é quase nada do volume, revestimento, eu posso usar um agregado de menor resistência, eu quero baixo módulo de elasticidade. Então cabe direitinho nas argamassas bastante o uso de materiais reciclados. O que não se usa em concreto, que se usa em argamassa, que nós vamos dar um break aqui só para explicar um pouco para vocês, que cimento e gesso, que são os convencionais, né, se utiliza da mesma maneira, mas aqui em argamassa se utiliza muito cal, né, ou se utilizou muito no passado. Cal é um outro tipo de ligante.
Nós já apresentamos o cimento porta, nós já apresentamos o gesso. Agora eu vou apresentar para vocês um terceiro tipo de ligante que é cal, né? Já vou mostrar já um pouco sobre o que é cal. Também posso colocar os mesmos fillers, pozolanas, resíduos finos, como adição e aditivos. A principal diferença sobre aditivos em argamassa é que dificilmente numa argamassa, daquelas que vão ficar na parede, você vai usar esse tipo de cara dispersante. Que esse cara faz com que o sistema fique tão fluido que a argamassa vai bater na parede e vai escorrer. Esse cara geralmente está nas argamassas que vão contra piso autonivelante. Os aditivos que se utilizam geralmente não perdem muito a coesão do sistema.